Muito bem, continuando nossos estudos. Então, depois da pregação de Pedro, daquele grande impacto deles ouvir as profecias, ouvir Pedro citar nas profecias do Antigo Testamento, comprovando que tudo tinha ocorrido, tudo tinha se cumprido e o Messias tinha sido morto, crucificado diante deles. A pergunta foi essa: o que fazer? O que devemos fazer? Eles entenderam que seria necessário fazer algo definitivo sobre isso, o qual não poderia ser ignorado. A sua reação indica que eles aceitaram o fato de Jesus ser o Messias e Salvador, quando perguntaram sobre como corrigir o enorme erro que haviam prometido. Então, a pergunta deles revela a fé, né? Eles tiveram a fé, eles creram. Porque quando você crê, você pergunta o que você precisa fazer para que aquela fé se torne real. Então, houve a fé. E aí a resposta de Pedro é o que vem em seguinte: o arrependimento e o batismo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Batizado em nome de Jesus Cristo, claro que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a mesma coisa. Infelizmente tem gente que faz confusão com esses termos. Se é batizado em nome de Jesus Cristo, está sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Isso é óbvio, né? Isso é claro, porque o batismo é em nome de Deus, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é em nome de Cristo, né? Então, isso aqui está, obviamente, incluso, né? E aí eles receberiam o dom do Espírito Santo. Tinham que se arrepender, tinham que ser batizados em nome de Jesus, e iriam receber o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo que passaria a habitar neles. Aquele Espírito Santo que foi prometido de Joel estaria disponível para todos aqueles que crescem, né? Que crescem. A salvação em Cristo. Agora, por inspiração divina, a salvação havia sido anunciada através da fé, arrependimento, confissão e batismo para a remissão dos pecados. Que batismo foi esse? Tem gente que eu já vi pessoas famosas aí falar que aquele batismo foi uma efusão do Espírito Santo sobre eles, né? E que não havia rio em Jerusalém, que o Jordão ficava distante, que não tinha água e tal. Gente, isso é tão simples de ser explicado, puxa vida. Batismo, imersão é água. Todo mundo, todo grego lá, todo mundo da língua grega entendia muito bem que a palavra batismo, imersão, significava imersão em água. E não venha com essa dizer que não tinha água em Jerusalém, porque tinha, certo? E eu desafio qualquer pessoa a, por favor, vá na internet, pegue um mapa da cidade de Jerusalém e você vai encontrar lá os tanques, 5, 6, 7 tanques enormes, né, que os judeus usavam em seus rituais. Então, havia tanques enormes, grandes, né, lá em Jerusalém, em vários lugares. Então, não faltou água de modo nenhum para batizar essas pessoas. Então, há muitos que acham o seu batismo de Atos 2,38 diferente do sepultamento em água, né? Entretanto, um estudo de outras passagens bíblicas pode confirmar ter sido esse batismo a imersão de uma pessoa em água, para simbolizar sua morte ao pecado e subsequente ressurreição para uma nova vida. Quando a gente lê Romanos capítulo 6, que também está citado aqui, né? Romanos capítulo 6, a gente vai ver claramente que se refere claramente ao sepultamento, né? Isso é o sepultamento. O batismo é o sepultamento representando o quê? A morte e ressurreição de Jesus. Então, não era possível que aqui fosse ser diferente. O primeiro batismo foi exatamente a imersão em água, simbolizando a morte e a ressurreição de Jesus, sepultamento, imersão, né? Temos várias passagens aqui que vão confirmar sobre essa questão do batismo. Temos Atos 22:16, quando o próprio Ananias vai dizer para Paulo: por que tu demoras? Levanta-te e recebe o batismo, a imersão. Sabemos que batismo quer dizer imersão, né, a tradução. Então, Ananias diz para Paulo: receba o batismo, invocando o nome dele. Atos 8, 38, 39, Filipe, né, batizou o eunuco lá e ele parou e disse: olha, ali tem água, que impede que eu seja batizado. Então, quando se falava batismo, estava implícito a questão de água, né? E em Jerusalém tinha água à vontade, pode ter certeza disso. Não tinha rio, mas tinha água.
Romanos capítulo 6, versículo 1 a 8, que vai exatamente o que eu estava falando, né? O sepultamento que representa a morte e a ressurreição de Jesus. Então, por que é imerso em água? Você é imerso, você é coberto, ali você é sepultado, então você morre para o mundo. E você participa da ressurreição de Cristo, não é isso? E Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27 vai dizer: de todos vós que fossem batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. E 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 e 21, que vai dizer que o batismo também salva, não é a remoção da carne, né? Mas a consciência de um bom espírito para com o nosso Deus. Então, temos muitas outras passagens que falam sobre o batismo e sempre está relacionado com a água. Inclusive, Pedro relaciona com o dilúvio, né? Onde pessoas foram salvas também através da água. Claro, não é a água que salva, não é o batismo que salva, mas é a fé em Jesus Cristo, naquele momento que se dessas águas, que faz com que a pessoa seja salva por Jesus. É Jesus que salva, pela obediência, né? É um ato de fé e arrependimento. Então, fé, arrependimento e batismo se unem no mesmo momento para fazer com que a pessoa receba de Deus o perdão. Exatamente. E daí resultar o perdão dos pecados, a presença do Espírito Santo na vida dos recém-convertidos e o acréscimo à igreja, de cada pessoa então salva. Então aí o reino foi estabelecido. Começou a igreja. Atos 2, a partir do versículo 41, vai falar como é que eles viviam. Como é que eles viviam? Como é que foi? Então, vai dizer, 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Então, veja bem, os que aceitaram a palavra. Não foi todos que aceitaram a palavra, né? Muitos judeus não aceitaram, não creram, continuaram teimosos e muitos estão até hoje, né? Até hoje. Vai a Israel, você vai ver lá, os judeus eles não creem em Jesus. Eles não creem em Jesus. Mas os que creram aqui em Jerusalém, nesse momento, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo naquele dia, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, entre aqueles judeus havia muito mais de 3.000, mais ou menos 3.000 foram batizados. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam. Ninguém saiu abrindo igreja, ninguém saiu querendo ter o seu próprio entendimento de doutrina, não. Aceitaram, continuaram no ensino dos apóstolos, na comunhão, estavam juntos, né? No partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio de quem? Dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos, porque foram eles que receberam o poder, né? Prometido por Jesus quando disse: volte para Jerusalém. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Entenda bem, quando aqui diz no templo, o que é que acontece aqui? Eles eram judeus, ainda tinham acesso ao templo, se reuniam no templo e ali estavam louvando a Jesus. Mas entenda que o corpo judaico, a elite, o sinédrio, eles não creram em Jesus. Então isso não vai ficar muito tempo. Você vai continuar a leitura de Atos, você vai ver que os apóstolos vão ser presos, eles vão ser proibidos, então eles não vão ter mais esse acesso ao templo, né? E também vai ser entendido, né, por revelação de que o templo agora não era mais aquele templo de tijolos, mas era um templo espiritual, formado de pedras vivas, como ensina Pedro em capítulo 2. Mas aqui, inicialmente, né, os judeus convertidos ainda se reuniam inicialmente no templo. E terminando no versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, né? Terminamos com esse versículo do 47, né? Dia a dia, mais pessoas iam se convertendo, iam sendo salvas. Há diversas opiniões atuais sobre a salvação e a entrada de uma pessoa na igreja. Porém, esse processo de tornar-se cristão e entrar no reino, na igreja bíblica, como vimos aqui em Atos 2, é até hoje tão válido e necessário como foi naquele dia. Ou seja, é a mesma maneira. Não existe outra maneira de fazer parte da igreja do Senhor. É através da fé, do arrependimento
e do batismo como eles foram. Não sejam enganados por esses que dizem que basta crer, basta levantar a mão e o batismo vai ser jogado lá para as tantas, né? Lá para depois, 3 meses, 4. Não seja enganado. Esse não é o modo, não foi isso que aconteceu aqui. A gente não vê isso na Bíblia, né? Então não seja enganado por isso. Se você já tem fé, se você já crê em Jesus, por que você não pode ser batizado? Você tá, só se você tiver com alguma dúvida sobre Jesus. Mas se você não tem, você deve ser batizado e aí vai entrar o ensino. Eles colocam o ensino antes, né? Antes. Mas Jesus diz, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando, né? A partir daí entra o ensino. Então Pedro continuou o seu testemunho, incitando-os a obedecer ao Messias, e naquele dia, né? Aqueles que aceitaram foram batizados, mais ou menos 3.000 pessoas. Diariamente, nos meses seguintes, muitos foram também salvos e acrescentados à igreja do Senhor Jesus. A igreja, um fato atual. Até aquele dia histórico do Pentecostes, como nós vimos, né, falava-se na igreja como algo que ia acontecer no futuro, antes de Pentecostes, claro, né, mas desde esse dia de Pentecostes em diante, a igreja passou a ser frequentemente mencionada nas Escrituras como um fato presente. Por isso sabemos que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Jesus para os céus. Começou na cidade de Jerusalém, quando a multidão ouviu o evangelho, os primeiros frutos foram batizados. Creio em Jesus, arrependeu-se dos pecados e foi batizada para a remissão dos pecados daquela multidão. Desde então, a mesma obediência baseada na fé tem produzido os mesmos resultados e participação na mesma igreja de Jesus. Isso está acontecendo em todo o mundo. Não estamos falando aqui de abrir igreja, de começar denominações. Estamos falando da mesma fé de pessoas entregarem a vida a Jesus, sendo acrescentadas à sua igreja. Está comprovado aqui pela palavra de Deus, pela Bíblia, por livro de Atos, que a igreja começou naquele dia. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Tudo conforme as profecias do Velho Testamento, como anunciou o apóstolo Pedro. Além do mais, Pedro, autorizado por Deus, ligou os acontecimentos do dia de Pentecostes ao começo do reino da Igreja de Jesus, que foi estabelecida nos últimos dias em Jerusalém. E pessoas de todas as nações presentes obedeceram, porque entenderam a mensagem, foi falada no idioma deles, como nós vimos, dando línguas, tornando-se um dos primeiros membros da igreja. Portanto, Jesus Cristo, cumprindo as profecias, edificou a sua igreja aproximadamente no ano 30 depois de Cristo, durante o reinado de César Tibério. Digamos aproximadamente, porque é uma contagem de anos aí, para mais, para menos, há uma certa diferença histórica, né? Mas é exatamente esse período. Jesus, né, viveu esse período de tempo, né? Então é esse o período. Mais ou menos anos 30. Jesus viveu com 33 anos, né? Mas há uma diferença de anos aí, então dá com mais ou menos o ano 30. E quem reinava na época era o imperador César Tibério. Sabemos que essa igreja, a única e verdadeira de Jesus, porque está revelada na Bíblia, continua existindo até o dia de hoje. E ainda de acordo com os profetas e o próprio Jesus, existirá para sempre, lembra? Daniel capítulo 2, versículo 44. Quando, onde e como começou a igreja da qual você é membro? Você tem certeza que ela vai continuar para sempre? Então veja bem, se uma igreja ela tem uma data de início que não é a de Jerusalém, naquela época, naquele momento de Pentecostes, é outra igreja. É outra igreja. A igreja que a Bíblia fala começou nesse momento. Temos aqui algumas informações que foram tiradas de enciclopédias pedagógicas e religiosas sobre o começo de algumas igrejas mais conhecidas. Nós colocamos aqui para serem comparadas com o que nós estudamos aqui no livro de Atos. Só existe um início da igreja, apenas um. E Jesus não saiu fundando mais igrejas, né? Ele fundou apenas uma. E foi estabelecida em Jerusalém e, claro, ela aí se espalha por todo o império e continua a ser estabelecidas, mas sendo a mesma igreja. Algumas igrejas principais e seu começo, nome, fundador, data, local. Fizemos aqui uma relação de várias igrejas presentes que você vai poder acompanhar na sua lição. Primeira igreja é o que lemos na Bíblia, né? Reino Igreja de Jesus. Quem foi o fundador? O próprio Jesus, né? Quando enviou o seu Espírito para os apóstolos, mais ou menos ano 30, na cidade de Jerusalém. Depois vai aparecer outras igrejas, porque infelizmente, né, o homem vai achar que pode começar coisas diferentes, né?
Então, séculos mais à frente vai surgir o catolicismo, né, que não tem um fundador. A pessoa vai dizer, Constantino fundou a Igreja Católica. Não, Constantino não fundou a Igreja Católica. Constantino ele realmente influenciou muito o cristianismo, né, mas ele não tinha a mínima condição de iniciar uma igreja. Ele era imperador romano. E, na verdade, foram vários bispos, o Papa Bonifácio III, então ela vem num processo de tempo que temos aqui, entre 325 e 606. Então, entre esses séculos, surgiu a Igreja Romana, né, de Roma, né, bem diferente do cristianismo original. Depois nós vamos ter a Igreja Ortodoxa, que é uma divisão do catolicismo, está presente ainda hoje, né, Patriarca de Constantinopla, fundador, mais ou menos no ano 1054, né, e depois da Reforma vem as igrejas chamadas, as igrejas, o termo que se usa, acho que é as igrejas chamadas protestantes, né? São chamadas igrejas protestantes ou igrejas históricas. Temos a luterana, né? Que não foi Lutero que fundou a igreja luterana, é importante isso, né? Foi depois da morte dele, os seus seguidores, mais ou menos no ano 1517 na Alemanha. Vem a igreja episcopal da Inglaterra, depois a presbiteriana, a congregacional. Então temos aqui várias igrejas, não é nosso interesse, né? Apenas mostrar aqui para você ter uma ideia, né, do início de muitas igrejas e ver que isso não foi o plano de Deus, né? Esse não foi o plano de Jesus. O plano foi apenas uma igreja, né? Apenas uma igreja. E era para ser assim até hoje. Mas o homem tem o livre-arbítrio, né? E nesse livre-arbítrio, infelizmente, outros caminhos foram iniciados, né? Mas nós não vamos aqui ficar falando sobre as igrejas, nem sobre esses caminhos. O nosso alvo aqui é a Bíblia, né? É o que a Bíblia diz. E o que diz, o que está escrito, é exatamente isso, né? É o início da Igreja de Jesus em Jerusalém. Qualquer outra coisa, qualquer outra data, né, é coisa que os homens iniciaram, não é nosso interesse aqui. A gente vamos ficar com a Bíblia, né? Vamos ficar com o que está escrito. Aqui temos explicações sobre a data da crucificação de Jesus e sobre o início da Igreja Católica Romana, né? Aqui as imagens que nós utilizamos. Terminamos a lição, parabéns. Continue nos estudos, que o Senhor possa nos abençoar grandemente, né, no pleno conhecimento da sua palavra. Graça e paz em nome de Jesus. Amém.